Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live do Ei Viva. É muito bom ter vocês aqui com a gente, muito bom. Nós estamos indo para a nossa quinta live. A nossa live hoje vai falar sobre depressão e, como eu sempre falo, vamos fluir aí nesse assunto. E você é muito bem-vindo. Eu quero te convidar a não só ficar com a gente e participar durante toda essa live, mas também convidar os seus amigos. Compartilhe essa live com todas aquelas pessoas que você sabe que poderão ser acrescentadas. Talvez esse não seja um assunto que seja algo que você esteja passando, né? Mas a gente sempre conhece pessoas que precisam ouvir, que precisam de ajuda. Então, compartilha, chama o pessoal e não deixe de curtir, fazer seus comentários, colocar aí o seu coraçãozinho, que você é muito bem-vindo nessa live, viu? Deixa eu ver aqui. A nossa convidada já está chegando. Eu já vou convidar Ana Carolina Coutinho. Eita, Olá! coisa boa! Carol, tudo bem, querida? Olá, Como é que você Márcia! tá? Tudo bem? Tudo na paz? Então tá, Muito bom estar então tá aqui. bom. Coisa boa. Carol, eu vou pedir para você abaixar um pouquinho o seu celular, porque a gente não está conseguindo enxergar Ah, tá. totalmente seu rosto. Vê se você consegue Peraí, abaixar a câmera só um pouquinho. vê se sim Isso, aí melhorou. centralizou mais o rosto, Tá. isso. Eu tinha colocado uma Carol, seja muito caixinha aqui. bem-vinda à live do Ei Viva. É um Obrigada. projeto que, como você já sabe, a gente tem trabalhado para ajudar pessoas, né, a lidarem com as suas dores emocionais. É um projeto que visa aí o bem-estar das pessoas, né? E a gente está muito feliz porque a gente tem feito uma série de lives todos os sábados, Sim, trazendo temas importantes para que as pessoas possam ter consciência, possam ser ajudadas na prevenção, na contenção, né? E a gente crê que são assuntos que vão alcançar pessoas não só na live aqui do Instagram, mas também depois que a gente finaliza, a gente coloca no YouTube e as pessoas têm condições de compartilhar. Então a gente sabe que essa vai ser uma live que vai alcançar muitas vidas, né? A sim. gente sabe que ela vai perpetuar, né? E para quem não sabe, você que está conectado, eu estou chamando ela de Carol, mas na verdade ela é a doutora Ana Carolina Coutinho, psicóloga clínica, Carol, né? né, Carol? Fala um pouquinho a respeito do seu trabalho, Carol. Até antes eu quero saber se você está me ouvindo bem. Tô. E você, tá me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, Carol. Deixa eu ver se eu Vê se você aumento aqui. consegue aumentar um pouquinho. Vocês que estão nos acompanhando, vocês estão nos ouvindo bem? Dá um retorno para nós aqui nos comentários. Se vocês estão nos ouvindo bem, como é que está o som? Oi, melhorou? Melhorou um pouco. Vocês estão ouvindo Tá. bem a Carol? Me deem um retorno aí por Deixa eu, escrito, por deixa eu favor. falar mais um pouquinho. É, Dá um joinha estão aí, gente, ouvindo se vocês bem. estão ouvindo. Ah, o som está Estão ouvindo bom. bem. Ai, que bom. Está bom, muito bem. Então, a Carol vai se apresentar um pouco. Conta para a gente, Carol, um pouquinho do seu trabalho, para a gente poder iniciar o Tá, hein? assunto. Então, eu sou formada em psicologia há 12 anos e eu estudei no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu morei lá, né? Eu sou do Rio, de Volta Redonda, mas morei lá durante 6 anos, fiz minha faculdade lá. E assim, logo que eu me formei, eu tive uma experiência de 2 anos trabalhando com saúde mental num programa chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E aí depois eu já parti, na verdade, mesmo estando no CAPS, eu já trabalhava no consultório. Então, praticamente desde que eu me formei, eu tenho atuado, né, na clínica. Agora estou trabalhando online, porque eu estou passando, né, um período fora do Brasil. Mas mesmo que eu estivesse no Brasil, a gente teria que trabalhar online, né? Por conta Sim, do isolamento, da quarentena. sim. Eu me especializei em terapia comportamental e trabalho com crianças, agora não mais com crianças online, né? Mas com adolescentes e Uhum. adultos. E amo a prática clínica e vejo a psicologia como uma ferramenta com muito potencial para ajudar Sim, pessoas, né? Para ressignificar
vidas, escolhas. Então, é muito bom poder trabalhar com Com isso. certeza. Com certeza. E o legal é que a gente se conhece, né, Carol, em outros ambientes, Sim. mas descobrimos que ambas eram psicólogas, né? A Carol, ela atua na área clínica, eu sou psicóloga por formação, não atuo na área clínica, mas aí a gente vai ter uma conversa de psicóloga para psicóloga, né? Vai ser Aham. um tempo muito bom. E eu Sim. quero agradecer você que está entrando e está se conectando e pedir para que você não deixe de compartilhar essa live com seus amigos. Coloca aí no aviãozinho, manda para os seus contatos, convide as pessoas a participarem, deixe seus comentários, deixa seu like aí no coraçãozinho, que a gente sabe que isso tem uma questão aí para o Instagram que favorece a live, né? E hoje, como eu falei no início, nós vamos falar sobre depressão. E sabe, Carol, desde que a gente começou esse trabalho, nós fizemos, eu fiz algumas lives, 2 lives antes de iniciar o Plenamente, Uhum. e esse assunto de depressão foi um assunto muito pedido desde que eu iniciei esse trabalho. Antes não era nem o Way Vivo, eu estava ainda falando que nós iríamos iniciar um movimento, Uhum. e nós estávamos já recebendo muitos pedidos das pessoas para que a gente fizesse esse assunto depressão. Então eu sei que esse assunto é muito pedido, ele é muito desejado para que as pessoas tenham mais informações. E eu trouxe algumas informações da Organização Mundial de Saúde que diz, né, que no mundo, e esses dados são divulgados em 2019, mas com base em 2018, Uhum. nós temos uma média de 322 milhões de pessoas sofrendo do transtorno Uhum. depressivo, né? E no Brasil já chega a 12 milhões de pessoas. Sim. Aumentou muito o índice, isso tem aumentado. A gente vê estudos dizendo que a depressão, o transtorno depressivo, ele vai ser a doença que vai mais incapacitar pessoas no Uhum. ambiente de trabalho. Então a gente sabe que é um assunto que vem preocupando muitas pessoas. E a depressão, assim como a ansiedade, ela não escolhe idade, né? Ela não escolhe raça, credo, nada, né? Ela está Condição aí. social. Exatamente. E a gente sabe o quanto é importante. E eu percebi, Carol, e eu creio que você vai poder falar um pouco a respeito disso, que nesse período de pandemia, de isolamento social, tudo ficou ainda mais aflorado, né? Uhum. Porque Uhum. as pessoas se viram no isolamento e o medo do contágio, coisas que, os pensamentos que foram entrando, né? E pessoas muitas vezes não sabendo lidar com isso, Uhum. a possibilidade de perder emprego, a perda talvez de membros da família, isso assim aflorou muito. E eu estava vendo uma matéria dizendo que os casos de questões voltadas à saúde mental aumentaram muito nesse período, Sim. né? Sim. E a gente quer poder ouvir um pouco de você a respeito do transtorno depressivo, sobre cuidados, e que você possa fluir nisso, e a gente vai batendo um papo, né? Eu encaminhei para você algumas perguntas também, eu creio que você vai responder no meio aí Uhum. da sua fala. E se você que está nos assistindo e deseja fazer alguma pergunta, você pode encaminhar para nós as perguntas. Dentro daquilo que a gente tiver tempo, a gente ainda responde, mas talvez se a gente não conseguir responder para você na live, a gente depois pode fazer uma resposta para você pessoalmente, assim, direto para você. Combinado assim? Então pode mandar a sua pergunta, que vai ser para nós um prazer poder ajudar todos vocês, podendo responder tudo aquilo que for possível. Isso aí. Estamos Carol, aqui para isso. manda ver, é contigo. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o que é a depressão, embora a gente já tenha, né, talvez algumas pessoas que estão nos acompanhando na live já tenham ouvido, mas eu acho que é importante a gente definir e explicar, né? A depressão, ela é um transtorno psíquico. Então, a gente não usa mais a nomenclatura doença mental, a gente usa a nomenclatura transtorno mental ou transtorno psíquico. Então, é um transtorno psíquico que é caracterizado principalmente por uma tristeza profunda, uma apatia,
né? Claro que a partir disso a gente vai ver, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, nós vamos ver o desenvolvimento de outros sintomas, mas basicamente o transtorno depressivo ele é um transtorno que produz para a pessoa que está vivenciando esse quadro uma desesperança, um desânimo, uma falta de apetite pela vida. Então, quando uma pessoa está enfrentando uma depressão, né, um transtorno depressivo, claro que aí é bom já de cara a gente diferenciar. Tristeza, todos nós vamos passar por um momento de tristeza. Essa tristeza no dia a dia pode ser fruto de uma frustração, de uma perda de uma pessoa querida. Agora na pandemia, né, nós estamos lidando com, como você já falou, né, Márcia, com vários níveis de perda, a perda da liberdade, a perda do controle. Verdade. Você não pode mais, você não pode simplesmente levantar e falar assim, hoje eu quero dar uma volta no shopping, porque o shopping está fechado. Então a gente perdeu muita coisa, então isso pode nos causar tristeza. Mas tristeza, uma tristeza que você sente um dia, 2 dias, isso não é um transtorno depressivo. Para caracterizar um transtorno depressivo, existe uma série de outros sintomas e é algo recorrente. É algo que vai impedir que aquela pessoa consiga lidar com as suas demandas do dia a dia, com o seu trabalho, com suas relações familiares. Então, uma pessoa que está vivenciando um quadro de depressão, ela vai ser afetada nos mais diversos níveis da sua vida. Então, a gente parte daí. É um transtorno, é uma doença, como você disse, né? Hoje, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. 5, eu estava vendo também algumas estatísticas, 5,8% da população brasileira tem depressão. E assim, além disso, né, eu acho que esse número pode aumentar, porque tem muita gente que não está diagnosticada. Então a gente está trabalhando aí com dados, mas existem pessoas que estão agora mesmo dentro de casa sofrendo com um transtorno depressivo, mas não sabem que tem depressão. Então verdade. Então, para a gente poder ajudar, né, para a gente poder entender quais são os principais sintomas de um transtorno depressivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, uma tristeza crônica. Não tem motivo, às vezes, para a pessoa estar triste. E aqui, às vezes, quem convive, familiares, amigos, tentam animar, né? Levanta dessa cama, abre essa janela, para de preguiça. Só, gente, que não é preguiça, não é simplesmente um desânimo que vai passar. É uma doença, um transtorno. Então, por mais que a pessoa esteja com vontade de levantar, de trocar de roupa, de tomar um banho, existem também, né? Eu vou falar um pouquinho disso. Existem desequilíbrios hormonais, existe algo bioquímico envolvido no quadro de depressão. Então, não é simples, claro, você pode ajudar, você pode tentar animar, mas é bom já aprender que ao lidar com uma pessoa que tem um transtorno depressivo, não é simplesmente dizer, opa, levanta daí, abre essa cortina, porque a pessoa quer fazer aquilo. Mas existe algo que é fruto da doença que ela está enfrentando, que não permite que ela reaja, pelo menos assim, não tão rapidamente. Claro que a partir do momento que essa pessoa se submete a um tratamento, né, o quadro vai mudando e ela vai retomando a vida aos poucos, mas logo de cara, e especialmente com quadros mais graves, porque existem níveis de depressão e alguns níveis são mais graves, é difícil. E assim, eu quero deixar isso como um alerta. Se existe alguém que você ama, você que está ouvindo essa live, e que está lidando com um quadro depressivo, a melhor maneira de ajudar é se colocar à disposição daquela pessoa. Eu tô aqui para você, né? Eu tô aqui, e o Ei Viva é assim, é um projeto tão maravilhoso, porque na verdade o grande objetivo é promover vida, né? É promover ajuda, é promover incentivo. Então, o primeiro passo, eu tô aqui para você, para te ajudar, seja para procurar um médico, seja para fazer o que for preciso, mas eu estou aqui por você. Então, né, voltando para os sintomas, então a gente vai entrando em outros. Uma tristeza profunda, então, alterações no apetite. Algumas pessoas com um quadro depressivo, ou elas perdem o apetite,
ou o apetite aumenta, elas começam a comer muito. Então, às vezes, muitas pessoas que estão com depressão, elas engordam muito, porque essa alteração no apetite também é fruto do quadro depressivo. Fadiga, muito cansaço, uma falta de energia. Às vezes, uma tarefa simples que a pessoa estava super acostumada a fazer, varrer a casa. Ela pega a vassoura e ela fica ali olhando para a vassoura, ela não consegue. Por mais que ela queira, ela não consegue executar aquela atividade. A dificuldade de concentração. Então, aí também entram tarefas que aquela pessoa estava super acostumada a fazer. Ler um livro, assistir algo na televisão, ela não consegue mais fazer, porque existe uma dificuldade de concentração. Distúrbios no sono também são muito comuns nos quadros de depressão. Então, insônia, ou um sono intermitente, a pessoa acorda no meio da noite, ou muito sono. Por quê? O sono é uma fuga. Se eu durmo, né? E essa é uma fala que a gente escuta muito na prática clínica de pacientes que estão enfrentando depressão. Quando eu durmo, eu não preciso pensar. Quando eu durmo, eu não preciso lidar com a minha dor. Então, é muito comum, né, em casos de depressão, de quadros depressivos, a pessoa passar, às vezes, o dia todo na cama, não ter força para levantar, porque o sono acaba sendo uma fuga para aquela dor, para aquela angústia que ela está sentindo. Márcia, eu vou falando se você quiser. Sim, não, vai pontuar aí. Também, né? Então, fica à vontade. Vamos lá, vai lá. E agora falar um pouquinho das causas, né? Por que uma pessoa tem depressão? Carol, existe algo que a gente possa fazer para evitar? Eu vou falar sobre isso, como a gente pode trabalhar com prevenção, que eu acredito, né, que é o foco do Ei Viva, trabalhar com prevenção, ajudar as pessoas para que elas não cheguem nesse quadro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas existem 3 causas básicas, assim, né, para o transtorno depressivo. A primeira delas é genético. Então, 40% das pessoas que sofrem de depressão, esse quadro depressivo é fruto de uma herança genética, de algo que aquela pessoa, às vezes, tem vários casos na família. O pai sofreu com depressão, o avô, né? Mas a gente tem um caminho para isso que eu vou falar no final. Não se desespere. Então, fica com a gente até o final, porque tem muita notícia boa. Tem notícia boa chegando. Isso mesmo. Então, assim, esse é a primeira razão, né? A primeira causa. Outra causa comum para depressão são alterações bioquímicas. Então, né, eu estava até conversando com a Márcia sobre isso, sobre como, às vezes, um simples exame de sangue, ver como é que estão as suas taxas, como é que estão as taxas hormonais. Tem 2, a gente chama de neurotransmissores, né, que é a serotonina e a noradrenalina, que são responsáveis, estão envolvidos, né, no nosso humor, no nosso bem-estar, no nosso ânimo. Então, quando existe uma disfunção, quando existe uma diminuição na produção dessas substâncias no nosso cérebro, a depressão chega. Então, chegam os sintomas, chega a tristeza, chega o desânimo. E como que se corrige isso? Às vezes é só fazer um exame, fazer uma reposição dessas substâncias, tomar uma medicação. Outra causa, né? E aí essa é uma causa que tem sido pesquisada mais recentemente, é o estresse. Então, se a gente for analisar nosso ritmo de vida, né? É muito corrido, muita coisa para fazer, pouco tempo para descansar, pouco tempo para cuidar das próprias emoções, do próprio bem-estar. E aí, quando os níveis de estresse estão muito elevados, o nosso corpo produz de maneira mais intensa um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é bom. A mulherada que está na menopausa geralmente faz reposição de cortisol. O cortisol, ele é bom para o nosso corpo, mas em excesso. E quando que ele fica em excesso? Quando a gente está com alto nível de estresse.
em excesso, ele também está envolvido na depressão, nos processos de, né, na produção de processos depressivos. Então, a gente tem aí, né, eu falei da primeira causa, que é genética, a segunda causa, que são alterações bioquímicas, alterações cerebrais, e a terceira causa são eventos. Então, na nossa história de vida, né, nós lidamos com várias coisas, com perda, com frustrações, com eventos muito estressores, experiências traumáticas, uh, abuso, divórcio, luto, né? Um divórcio Sim, gera um luto, a perda de uma pessoa que você ama gera um luto. Então, quando sim. existe um envolvimento nesses processos, né? Quando coisas que a gente vive na nossa vida. Às vezes está tudo legal, nosso cérebro está produzindo tudo direitinho, a gente não recebeu nada genético, mas uma situação que a gente passa na nossa vida começa a produzir os sintomas, né? Não vem tudo de uma vez, por isso que é bom a gente estar atento, começar a perceber isso o mais cedo possível, buscar ajuda, porque aí a gente vai evitar chegar numa situação mais complicada, né? Sim. Então, as causas são basicamente essas três. Outra coisa que eu quero falar, não sei se eu já vou falando, né? Você vai interrompendo aí, se você quiser fazer um Vai, comentário, flua, tá? Carol, flua. Já sabemos, então, o que causa a depressão, o que é a depressão, né? A depressão não é, aí eu já quero pontuar algo aqui. Queridos, a depressão não é falta de Deus, a depressão não é uma frescura, Isso. não é resultado de falta de fé, porque aquela pessoa não buscou a Deus. Claro que existem questões espirituais envolvidas, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas o que eu quero pontuar, porque né, eu quero esclarecer isso para você. É uma doença. Então, a pessoa que está vivendo isso, ela não pode ser culpada por aquele quadro, que ela não buscou isso. Ela não foi Isso. atrás, eu quis ficar deprimida, porque eu acho chique ficar deprimido, sabe? Não, não houve... Ela foi acometida da doença. Então, Sim. claro, existe uma parte que não vou chamar aqui no caso do paciente, que o paciente precisa fazer. Existe uma posição, mesmo uma pessoa depressiva, ela tem que querer buscar ajuda, ela tem que ter minimamente um desejo de, peraí, eu quero Isso. sair desse quadro, eu não quero ficar assim, mas não é culpa daquela pessoa. Então, E a gente quem... estava até... Pode falar, Carol. Não, Termina pode que eu... falar, pode falar. Nós estávamos até falando a respeito disso, né, mais cedo, e o quanto é importante a gente entender que as questões do transtorno depressivo, ele é muito individual para cada um, Sim, né? Então, não é porque para uma pessoa ela precisou talvez de uso de medicamento, né, para conseguir sair de uma crise, talvez ela não tenha conseguido sozinha e ela tenha que ir para uma terapia, que isso seja igual para todos, né, Carol? sim, Porque sim, como a Carol mesmo disse, a causa ela pode variar. Pode ser que você vá no médico e o médico descubra que a sua tireoide está desregulada, falta de uhum, vitamina D, B e outros hormônios, enfim, faça um ajuste e você melhore, sim, sim, né? Seja uma depressão química, pode ser que seja por uma causa de um luto muito específico. Então, o que é importante? Para as pessoas que estão passando por dificuldade, que procure ajuda, né, Carol? Que sim, não deixe de procurar ajuda, não se sinta envergonhada, não tenha medo de dizer, procure pessoas que possam te ajudar, porque eu sempre digo assim, Carol, é mais fácil quando o problema é pequeno e a gente procurar ajuda de sim, resolver e ser mais sim, rápido para conseguir sair daquela situação, sim, do que às vezes chegar numa situação que já está tão grande que uhum, para sair daquilo seja mais difícil, não é verdade? sim. E às vezes, né, Márcia, é uma conversa, é sentar com alguém, Isso, é abrir o coração, é falar o que você está passando, isso, é compartilhar suas angústias. Só de fazer isso, né, o processo de cura começa com a fala.
Então, quando você Isso. decide, e aí não carregue, né? Eu acredito que isso é algo importante que a gente precisa transmitir aqui. Não carregue culpa por estar sentindo alguma coisa, ou por estar se sentindo triste, ou por estar se sentindo incapaz ou desanimado. O que você precisa é ser ajudado. Não Isso. necessariamente isso vai acontecer dentro de um processo terapêutico, não necessariamente você vai precisar tomar medicação. Pode ser que precise, mas o primeiro passo, né, é tomar consciência. Poxa, eu acho que eu não estou legal. Tinha coisas que eu me produzia uma alegria, eu me sentia bem, sentia prazer fazendo Isso. determinadas coisas, e agora eu percebo que isso, para mim, tanto faz como tanto fez. Então, fique atento a pequenos sinais, né, a bandeirinhas vermelhas que podem estar surgindo, para que você procure ajuda o mais rápido possível e não Isso. permita que isso evolua para um quadro mais grave, né? E essa é uma das nossas maiores bandeiras, né? Ei, viva, né? Isso, Se cuide, se ame acima de qualquer coisa, cuide de você, cuide da sua mente, cuide né, da sua parte espiritual, zele por você, procure ajuda, faça o que for necessário, mas faça alguma coisa. sim. É o nosso bem mais precioso, é a nossa Isso, vida. isso, E para a gente cumprir um propósito, né, que todos nós temos, um propósito a ser cumprido enquanto a gente está aqui, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem no nosso espiritualmente, a gente precisa estar bem no nosso corpo e a gente precisa estar bem nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, cuidado com a resistência a buscar ajuda, né? Eu acho que isso, esse é um ponto que o Ei Viva está vindo para ajudar as pessoas nisso, né? isso. Então, você precisa viver, existe uma vida intensa, plena, desejos para serem realizados, sonhos. Então, não permita que, por uma negligência, simplesmente em buscar ajuda, você entre num quadro que depois vai ser mais difícil sair disso, né? Então, Isso. e para as pessoas, né, que estão acompanhando alguém que está num processo depressivo, familiares, pais, um dado importante, né, Márcia, você tem falado sempre a respeito das taxas de suicídio no Brasil, como que isso tem afetado os jovens, os adolescentes. Isso. Existe um alto índice hoje, não só no Brasil, mas porque o Brasil é a nossa realidade, né? De altas taxas de suicídio entre adolescentes. E muito quando a depressão evolui para um quadro mais grave, existe uma grande possibilidade que haja uma tentativa de suicídio. Porque a pessoa está buscando acabar com aquela dor que ela está sentindo e ela É acha que não vai dar verdade. conta. Então, eu É quero dar um verdade. alerta para os pais, pais de adolescentes, avós de adolescentes que estão nos assistindo nessa noite. Fique atento. Ah, o meu filho só é quietinho. Ah, o meu filho só gosta de ficar muito tempo no celular, no quarto. Deixa ele lá. Não, você precisa estar junto, você precisa Isso. saber o que ele está fazendo, você precisa acompanhar, sabe, se colocar à disposição, mesmo que ele resista, porque às vezes adolescente tem essa coisa de, ai, É mãe, verdade. não quero falar com você não. Me Ah, deixa, né? É. me deixa que eu vou me resolver. Não, mas assim, se coloque à disposição. Tá bom, meu filho, minha filha, a mãe tá aqui, o pai tá aqui. Então, quando você precisar, você fala comigo. Porque muitas vezes, por conta de os pais não estarem atentos a alguns sinais ou alguns comportamentos dos filhos, eles já estão num processo depressivo, porque nem todo mundo, né? A gente está falando assim das particularidades dos transtornos Sim, mentais. Então, sim. tem um grupo de sintomas que a pessoa precisa ter pelo menos alguns daqueles sintomas para fechar um diagnóstico, mas algumas pessoas um sintoma vai ficar mais intenso do que o outro. Então, em alguns quadros depressivos, o sintoma mais intenso é o desânimo, mas as outras coisas a pessoa consegue resolver bem. Uma coisa que as pessoas não estão, às vezes, muito atentas: irritabilidade também é um sintoma de depressão.
especialmente em crianças. Então, porque a depressão também pode afetar crianças. Então, quando a criança fica... Não estou dizendo que toda criança irritada está com depressão, né, gente? Por favor. Mas quando existe muita irritação, aquela criança não consegue expressar o que ela está sentindo, ela fica com raiva, ela fica irritada. É um sinal de alerta. Fica atento, você que é pai, mãe, fica atento para o comportamento do seu filho. Acompanha, fica perto, porque a gente está perdendo muitos adolescentes, crianças até, né? É impressionante como a idade de cometer suicídio está cada vez pegando crianças mais novas, né? E é assustador, mas existe um papel que a família e outras instituições, mas eu acho que, né, eu entendo que é em casa que tudo começa. Principalmente a família. Sim. Principalmente os responsáveis, né? Seja pai, mãe, avô, tio, Sim. Irmãos, né? A gente tem que estar atento com isso, né, Carol? Muito sério. Nem sempre é fácil, né? Eu não sou mãe, mas eu trabalho com crianças e adolescentes já há mais de 10 anos. Eu sei, é desafiador, criar filhos é desafiador, mas você escolheu isso, né? Você está envolvido nessa tarefa. Então, precisa ficar atento. Esteja atento aos sinais, tá passando muito tempo no quarto, não quer sair para jantar com a família, né? Assim, sentar todo mundo para comer junto aí, aquele adolescente nunca vem, nunca quer assistir um filme junto com a família, tá sempre isolado, tá sempre no celular. Fique atento a esses sinais e ofereça ajuda. Meu filho, eu tô aqui, eu quero te ajudar, eu tô com você. Ainda que a linguagem seja diferente, né? A linguagem do adolescente, a linguagem do adulto, mas vai existir aí algo em comum, um caminho que vocês vão encontrar para fazer essa história ser diferente. Isso. Eu quero até aproveitar o gancho, Carol, porque nós sabemos que em muitos casos onde a depressão já é algo muito profundo e que existe já uma ideação suicida, né? A pessoa começa a verbalizar assim, eu não sirvo para nada, o mundo ficaria melhor se eu não estivesse aqui, eu só dou problema para vocês, se eu não existisse mais, esse peso não existiria mais na casa. Isso, quando a pessoa começa já a ter esse tipo de verbalização, nós chamamos da ideação suicida, são sinais de gravidade no caso. Sim. Né? Talvez uma pessoa que está no início da depressão, a ajuda olha, eu estou aqui com você, eu posso te ajudar, a gente está junto, eu posso, né, te levar no médico. Mas para casos já mais profundos, aonde já existe a identificação da ideação suicida, de comportamentos estranhos, né? É importante que os pais ou quem que esteja junto, né, não fique mais dando tanta opção da ajuda, mas force essa ajuda. Né? Então marque um médico e leve essa pessoa, né, no médico, diga, eu vou junto com você, você não está sozinho, eu não vou te deixar aqui sozinho. É necessário uma atenção redobrada, mas também até às vezes algo um pouco mais forçado para um tratamento. Sim, especialmente com adolescentes, né, Márcia? Porque adolescente, geralmente, pela experiência que eu tenho, eles vão resistir um pouco. Alguns até falar, eu tô precisando de ajuda. Mas muitos vão resistir, não, tá tudo bem. É verdade. Mas quando começa, né, esses pensamentos e sentimentos de menos-valia, baixa autoestima, são sinais. Ah, tá vendo? O mundo seria melhor sem mim. Para que eu existo? Eu sou um peso para vocês. Então, esse tipo de fala que às vezes os pais não dão, os pais que eu tô pensando em adolescente, mas isso pode acontecer com adulto também. Pode ser o seu marido, a sua esposa, você que está assistindo a gente, um amigo. Às vezes a gente pensa assim, só a pessoa teve um dia ruim e está falando isso. E aí tenta animar, que isso, para com isso, você é importante. Então, mas se isso é algo recorrente, essa pessoa está repetindo isso, não é só fruto de uma frustração do trabalho ou de algo que aconteceu de ruim com ela. Ela já está, de fato, se vendo num lugar onde ela não precisa mais existir.
Então, isso Isso, é um sinal muito importante. Quem está isso, perto, fala mesmo, ó, eu vou te acompanhar, eu vou levar você no médico, ou você vai começar um processo terapêutico, a gente está junto, mas eu isso, não vou deixar você nessa condição, porque a sua isso, vida vale a pena, a gente precisa de você aqui, você é importante. Então, é isso, importante verbalizar também, não tanto no sentido de assim, para de falar isso, que olha, Deus não vai ficar feliz de ouvir você falando isso, não. Então, mais no sentido de, ó, eu tô aqui, a gente vai conseguir dar um jeito nisso, eu tô aqui para te ajudar, vamos procurar ajuda juntos. Então, promover isso, oportunidade para que essa pessoa possa receber ajuda profissional, porque aí isso. provavelmente já é necessária uma intervenção profissional. Isso. E para você que está nos ouvindo, fazer isso vai fazer com que você faça parte daqueles que vão salvar 90% dos casos de suicídio que poderiam ter sido evitados. Né? Eu Isso. sempre falo isso no início ou no fim, em algum lugar da live, né? Hoje no Brasil são 13 mil mortes por suicídio e as estatísticas dizem que 90% dos casos poderiam ser evitados. Então, você que está nos ouvindo e conhece pessoas que precisam de ajuda, seja esse braço estendido, seja esse coração aberto, seja essa pessoa que vai abraçar e vai ajudar essa pessoa a sair dessa condição, porque certamente você vai fazer parte dos 90% que poderiam ser evitados, você vai diminuir, a gente Sim, vai junto fazer um trabalho lindo, né, ajudando pessoas a saírem dessa situação, né, Carol? sim, sim. E eu sei, Carol, que você tem para nos falar a respeito de o que no dia a dia, então, a gente pode fazer para não entrar, quais são as ações que a gente pode fazer para não entrar na depressão e aqueles que já estão, né, podem fazer para poder sair dessa condição ou ter uma ajuda, obviamente, fora a terapia, né, ou Uhum, alguma outra situação natural. Nós estamos falando daquilo que é possível fazer de uma forma natural, né? uhum, uhum. Vai procurar ajuda, um médico e o que mais, Carol? Então, em termos de prevenção, né, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, entender e organizar a nossa rotina de tal forma. Eu sei que isso às vezes é difícil dependendo. Agora, né, nesse tempo de quarentena, tanta coisa está mudando, mexendo com as nossas emoções, mas de tal forma que a gente valide mais as nossas emoções positivas. Então, quais são as Isso, nossas emoções positivas? Alegria, contentamento, né? Prazer de viver alguma coisa, ajudar outra pessoa. Então, quando você coloca isso como parte da sua rotina, quando você decide, e comportamento é decisão, então quando a gente decide, isso, eu quero fazer mais, tomar mais ações para reforçar as minhas emoções positivas, isso vai funcionar como uma vacina para a depressão. Então, ter isso, tempo de qualidade com as pessoas que você ama, né? Investir no seu tempo de descanso. Exercício físico é uma coisa muito importante. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. E é muito interessante, né, Márcia, que na minha experiência clínica, eu sempre falo com os meus pacientes, olha, vamos começar um exercício físico, paciente que tem, às vezes está com transtorno de ansiedade ou com transtorno depressivo, e é muito legal você ver como que a pessoa que de fato começa, se envolve, ela vai experimentando mudanças no humor, começa a se sentir mais animada. Então, mesmo que seja algo mais leve, uma caminhada, eu sempre dou esse desafio, né, para os pacientes. 20 minutos de caminhada na sua rua, na rua da sua casa. Põe um tênis, vai isso, e volta, escuta uma música, respira fundo. Então, isso já ajuda, né? E tem outras coisas que a gente pode fazer que estão mais ligadas a decisões que a gente toma. Então, uma das coisas também importantes para que você possa regular suas emoções e não correr o risco de entrar num transtorno depressivo é aprender a reconhecer os seus limites.
até onde você pode ir? Qual o nível de responsabilidade que você pode assumir com outras pessoas, com uma instituição, com o seu trabalho, com a sua família, e aquilo não vai gerar para você um estresse, uma sobrecarga. E aí, né, eu falei lá da produção do cortisol, e o que eu vejo, muitas pessoas hoje, elas estão passando por um transtorno depressivo que é fruto de querer abraçar o mundo. Não, eu dou conta, eu posso fazer, uma dificuldade de falar não. Não, me dá, eu faço, eu ajudo, deixa que eu assumo isso. Então, aprenda a dizer não, aprenda a reconhecer os seus limites, aprenda até onde você pode ir, o que você pode assumir como responsabilidade, e isso vai ser saúde para você, né? Mesmo que você tenha que lidar com a frustração da outra pessoa, porque existem pessoas que elas estão sempre dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim. Quando elas dizem o primeiro não, ué, como assim Já você era. não pode? Então, aprenda, porque vai ser frustração para outra, mas vai ser saúde para você. Então, investir no seu tempo, em exercício físico, cuidar do que você se expõe, o tempo de tela, o tempo que você se expõe, às vezes, a más notícias, ou mesmo coisas boas, mas tudo em Isso é excesso. fundamental, isso é fundamental. Carol, esse período de pandemia, as pessoas ficaram isoladas dentro de casa, grudadas na televisão, só escutando, não vai dar tragédia, vai perder, lá, lá, Sim, lá. sim. E isso aumentou muito. Então, gente, filtra aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Você não precisa ver tudo. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa alienada, quer dizer que você é uma pessoa que cuida da sua saúde mental, Sim, sim, né? Então, assim, você não precisa ouvir tudo. Você sim. não precisa assistir tudo. Você precisa ser seletivo naquilo que você vê e naquilo que você ouve, né? Porque essas coisas vão funcionar como gatilho. Às vezes você está vendo a notícia, você pensa, né, só morte, tragédia, tragédia. Aí você pensa, não está me afetando tanto. Mas aí você vive uma situação de fragilidade psíquica. Aquilo funciona como um gatilho para te levar para uma espiral de pensamento. Aí, tá vendo? Mas o fulano morreu. Mas, agora se eu sair, eu posso ficar infectado. Então, não adianta a gente ser inocente de achar que aquilo, as notícias ou aquilo que a gente se expõe não vai nos afetar. Então, É por isso que a verdade. gente precisa se expor a boas coisas, a boas Isso, pessoas, né? Pessoas tóxicas, pessoas que só te criticam, só falam que não vai dar certo. Sabe? é verdade. Cuidado com o nível de proximidade também que Isso. você tem com essas pessoas, com o espaço que você dá para essas pessoas na sua vida, porque vai chegar uma Isso. hora que aquela fala carregada de pessimismo, de negatividade, vai afetar o seu comportamento. Então, É verdade. esse é um Caiu passo meu caderno. importante também. Caiu meu caderno. Recupera o caderno aí. Ô, Carol, a gente está indo para quase 13 minutos para acabar nosso tempo. O tempo de live voa, gente. É Voa, uma coisa impressionante. A gente está cheio de assunto para falar. Mas eu quero, na verdade, nesse momento, que a gente possa falar também um pouco, e o Ei Viva ele tem essa proposta, né? Da gente, todos os temas que nós trouxemos nas nossas lives, a gente trouxe assim, né? Olha, de forma natural, uhum, procure o médico, procure uhum, ajuda, procure uhum, pessoas para te conduzir, profissionais para te ajudar, talvez contrate um personal trainer para poder te ajudar a sair de casa, porque uhum, um profissional vai te forçar a sair, vai te forçar a sair daquele marasmo, né? Então, assim, a gente tem falado isso, uhum. mas a proposta do Ei Viva, principalmente, é também mostrar para as pessoas que existe um caminho Sim. sobremodo excelente para que a gente Amém. tenha uma vida plena e plena de assim, né, em todos os sentidos, no corpo, na alma e no espírito. Não é isso, Carol? Sim, Não existe um caminho. existe. E que bom que esse caminho existe.
Porque por Fala um mais... pouquinho, Carol, vou te deixar falar e aí eu entro junto. Porque por mais que a gente tenha mecanismos naturais, e graças a Deus pelas ferramentas naturais, pelos médicos, pelos psicólogos, pelas boas técnicas, existe algo que é maior do que isso. E se a gente alinhar primeiro nosso coração, a nossa vida, a esse caminho que é sobremodo excelente, nós vamos ter uma possibilidade muito maior de não sermos afetados, né? Ou ainda que estejamos sendo afetados, existe um caminho para que a gente possa sair disso. E algo que veio ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, né, que estão assistindo essa live. Uma das primeiras coisas, né, o primeiro passo para a gente poder desfrutar de uma vida nesse caminho excelente, sobremodo excelente, é entender sobre identidade. Na minha prática clínica, no meu trabalho, atendendo pessoas e lidando com pessoas também na igreja, né, dentro do ministério, uma das coisas que eu vejo que mais prejudica as pessoas, inclusive tanto no campo espiritual como no psíquico, é uma falta de compreensão da sua identidade. Então, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho convicção de quem eu sou, eu vou sendo conduzida ou conduzido por caminhos que não são bons caminhos para a minha vida. Ou eu vou buscar preencher a minha vida, ou eu vou buscar um sentido em coisas que não vão produzir sentido para mim. Então, existe um caminho para a nossa identidade. E tem um texto que eu amo e que eu vou ler rapidinho, que é um texto bíblico, né, no Evangelho de João, muito conhecido por todos nós, é João capítulo 1, versículo 12 e 13, eu vou ler numa versão chamada Nova Versão Transformadora, diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, quando existe uma identidade firmada em Deus, nós vamos ser libertos de uma série de pensamentos errados. E aí, né? E eu posso falar disso, que a minha abordagem na psicologia, a gente trabalha com pensamento, com mudança de pensamento, né? Na terapia cognitivo-comportamental. E existem 3 ideias básicas que a psiquiatria defende, que são a raiz de todos os pensamentos negativos. 3 pensamentos. Eu estou desamparado, eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado. Se você parar para pensar sobre problemas que você tem na sua vida envolvendo barreiras, limitações na sua mente, ou coisas que você acha que você não vai dar conta de fazer, algum desses 3 está envolvido. Eu estou desamparado, eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado. Agora, olha que coisa maravilhosa que o Evangelho faz. E a gente está, né, o Ei Viva não está defendendo uma igreja ou uma religião. A gente está defendendo um caminho. E esse caminho é Jesus. Então, o Evangelho... Um estilo de vida. Sim, uma caminho vida... sobremodo excelente é um estilo de vida. É Jesus, sim, é o amor de Deus. Que está muito além de uma vida religiosa. É uma vida com sentido. É uma vida onde você encontra, de fato, o propósito da sua existência. E quando nós entendemos essa identidade que está em Jesus, independente da nossa história natural, né? É lindo como está no Evangelho. Olha, tem uma outra filiação para você. Não importa a sua origem natural. Se a sua mãe tentou te abortar, se você foi adotado, se você viveu uma história familiar terrível, se você foi abusado. Eu não estou dizendo que essas coisas não fazem parte da sua história, não te causam sofrimento. O que eu estou dizendo é que no encontro com o caminho sobremodo excelente, a sua identidade é redefinida. Agora, ao invés de ser aquela pessoa que foi abusada, aquela pessoa que a mãe tentou abortar, agora você se liga ao que é eterno,
ao que está acima de todas as coisas. Uau! E Jesus produz uma nova identidade para você, sabe? Aleluia! E isso é tão maravilhoso. Então, você que está assistindo a gente, você que já tem essa identidade formada, você que ainda não tem, hoje é o dia que você pode ter esse encontro. E é tão poderoso porque a ciência está provando o quão é importante desenvolver uma vida espiritual. Existem pesquisas, eu estava lendo hoje uma pesquisa na área de psicologia positiva, que é uma outra área que eu estou estudando também aqui nos Estados Unidos, e eles fazem uma pesquisa muito forte na área de espiritualidade, e quais são os efeitos que pessoas que têm uma vida de fé, que têm uma vida entregue a Deus, que nutrem um relacionamento com Deus, quais são os efeitos positivos na vida dessas pessoas? Menos divórcio, menos infarto, olha que coisa maravilhosa! Mais bem-estar, melhora no relacionamento com filhos adolescentes, menos conflito. Então, entender essa identidade e cultivar um relacionamento com Deus. Então, uma outra... Até a imunidade delas são superiores. Sim. Elas têm uma imunidade física superior às que não têm esse desenvolvimento espiritual. É maravilhoso, né? Coisa boa essa vida, gente. Eu não quero outra, não. E aí, outra coisa, né? Primeiro, entender a nossa identidade, cultivar um relacionamento com Deus. Porque não basta só ter esse primeiro encontro, esse entendimento, esse insight, digamos assim. A gente precisa, de fato, firmar um relacionamento com Ele, cultivar, passar tempo com Ele. E como é que a gente entende qual é o propósito, o sentido da nossa vida? Ele deixou um livro com todas as direções pra gente, que é a Bíblia. Então, a Bíblia, e é maravilhoso você ver como abordagens da psicologia, como abordagens do coaching estão inteiramente baseadas na Bíblia. Na Bíblia. Ó, aí, aquilo que já tá aí, ó. Sempre esteve escrito. É isso mesmo. Então, na Bíblia você vai aprender a mudar sua maneira de pensar. Na Bíblia você vai aprender o que Deus tem para sua vida, qual é o propósito que Ele tem para você. Então, cultivar um relacionamento com Deus. Outra coisa boa que é fruto de comunhão com Deus é estabelecer boas amizades. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, você também vai se tornar um bom amigo para outras pessoas. Você vai ter maior facilidade para cultivar boas amizades. Eu li uma frase bem interessante. Bons relacionamentos nos livram de maus momentos. Então, quando a gente estabelece relacionamentos saudáveis com pessoas que estão buscando o mesmo caminho excelente que a gente está buscando, que estão ligadas no mesmo objetivo, no mesmo foco que a gente, essas pessoas vão ser apoio, vão ser suporte para a nossa vida, vão nos levantar em momentos de dificuldade. E aí a gente encontra uma outra coisa, servir. A minha vida só é plena quando eu tenho a capacidade de produzir sentido na vida de outra pessoa. Isso. A minha vida não está limitada a como eu sou feliz, como eu estou realizado, mas tem um texto bíblico que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo diz que Jesus nos concedeu o ministério da reconciliação. Ele nos deu uma tarefa. Que tarefa é essa? Ligar pessoas a Deus. E essa é uma tarefa nossa. E quando a gente executa essa tarefa, quando a gente se dedica a viver isso, a gente está produzindo sentido na vida de outras pessoas. E, gente, não tem coisa melhor do que você ver que a sua vida, a sua disponibilidade, o seu tempo, acendeu o sentido na vida de outra pessoa. Por isso que eu tenho certeza que o Ei Viva é um projeto poderoso. Porque qual é o objetivo desse projeto? Produzir sentido para outras pessoas. Produzir vida. Então, assim, você que está com a gente nessa live, se engaja nisso, sabe? Chega, a Márcia estava me dizendo como que Deus trouxe isso para ela. E, tipo, eu preciso fazer algo. Eu não posso sentar e dizer, nossa, que triste, né? Tantas pessoas morreram hoje de suicídio. Poxa, que pena. Existe algo que a gente pode fazer, que a gente pode se envolver. Então, chegou o momento da gente se posicionar. E você,
que está começando a viver algum sintoma de depressão, uma tristeza, um desânimo, que está achando que a sua vida não tem sentido e que você não vai sair disso. Eu quero dizer para você essa noite, existe um caminho, existe uma saída, você não está sozinho, nós estamos aqui e você pode fazer contato conosco, você pode, sabe, usar a nossa ajuda, porque a gente quer produzir sentido na sua vida. E existe um caminho, existe uma saída. Se encontre naquele que te criou. Se encontre naquele que escreveu uma história para você. Porque quando você se encontra nele, as outras coisas da nossa vida vão fluir. E mesmo que haja um quadro depressivo, e mesmo que hajam dificuldades, elas vão ser vencidas. Vão vir bons profissionais, vão vir pastores, conselheiros, amigos. Deus vai trabalhando para produzir um exército para nos ajudar, para nos conduzir a uma vida plena. Onde vão ter problemas? Vão ter problemas, desafios, mas a gente vai vencer cada um deles de todo o meu coração. Eu acredito nisso. Eu acredito que você que está assistindo essa live essa noite tem toda a possibilidade de viver essa vida plena nesse caminho que é sobremodo excelente que nós estamos conversando aqui. Isso, que lindo, Carol. E assim, se você que, como a Carol disse, né, está nos assistindo, se você tem alguma questão, ou você está entrando em depressão, tem alguns sintomas sendo sinalizados, né? Ou você Tenho 3 minutos para finalizar, meu Deus! Vai, eu vou ficar aqui intercedendo por você. Se você tem algum sintoma, ou se você já está, né, nesse quadro e você tem procurado ajuda, mas você sabe que ainda tem algo a mais, nós queremos poder te conduzir nesse caminho sobremodo excelente. Né? Você pode mandar um direct para nós aqui no Ei Viva, ou também para a Carol, né, no Instagram. Sim. Você pode fazer contato, que nós teremos o maior prazer de poder conduzir você nesse caminho sobremodo excelente, que é receber a vida de Jesus, que é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa ter a plenitude de tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você na sua vida, e que através disso você possa ter uma vida ainda mais plena, ainda mais fácil, ainda mais rápido, que é isso que Jesus nos oferece. Amém. Então, eu quero fazer esse apelo. Se você deseja isso, faça contato conosco e nós teremos o maior prazer em te ajudar. Amém. Certo, Carol? Certo. Eu quero poder responder essas perguntas que vocês fizeram. Eu fiz algumas anotações e a gente talvez vá tentar responder durante a semana em alguma arte. Quero pedir para que você compartilhe essa live, compartilhe com os seus amigos e fica conectado no Ei Viva, porque a gente tem muita coisa para poder produzir ainda de conteúdo e você é muito importante para nós. Tá bom? Amém. Carol, um beijo enorme. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você vai estar com a gente mais vezes. Amém. Uma honra participar desse projeto. Muito bom. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente. E nos siga lá também no YouTube, que nós também estamos com um canal lá, colocando todas as lives para você poder compartilhar de forma mais fácil. Tá bom? Carol, um prazer enorme. Um beijo no coração. Obrigada, Márcia. Gente, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.